Lucas 17:11. Jesus cura 10 leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse: Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Então, aqui nós aprendemos, primeiro, eram 10 leprosos. Somente um voltou, prostrou-se diante de Jesus, o louvou e o agradeceu, o adorou pelo milagre recebido. Jesus deixa muito claro, eram 10, mas só um voltou para agradecer. Quantos têm recebido os milagres de Jesus, mas não têm voltado para louvá-lo? Quantos têm recebido os milagres de Jesus, mas não têm ido pregar a palavra como ele mandou? Quantos têm recebido milagres, mas só querem os milagres, não querem o dono do milagre, que é Jesus? Quantos são mal agradecidos e ingratos, como fizeram com Jesus, fazem até hoje com os seus discípulos, fazem até hoje com os seus escolhidos? Recebe os milagres, recebe a profecia, recebe os que os filhos de Deus dá em nome de Deus, mas não agradece, não glorificam Jesus, não honra o discípulo de Jesus, não honra o profeta. Quantos hoje têm sido mal agradecidos, leprosos que são curados todos os dias, mas se esquecem de agradecer ao Deus verdadeiro, Jesus. Muitos se prostram diante dos homens para dar glórias aos homens. Fui curado em tal congregação, dá glórias para aquela congregação. Fui curado, foi o pastor tal que me curou. Fui curado, foi o tal fulano que me curou. Cadê Jesus? Quem curou foi Jesus, por que dar glórias para os homens? Quem curou foi Jesus, por que dar glórias para o lugar onde foi curado? Por que dar glórias para quem colocou a mão na tua cabeça? Por que dar glórias para quem pregou a palavra, se o que curou foi a palavra? O que curou foi Jesus, foi a palavra de Jesus. Quem cura não é o profeta, quem cura não é o sacerdote, quem cura não é o intercessor, quem cura não é a congregação, quem cura é Jesus. Então por que está dando glórias para as pessoas erradas? Está dando glórias para pedra, para ídolos. Por que dá glórias para ídolos quando recebe um milagre? O leproso, eram 10 leprosos. Um só voltou e deu glórias para o Rei verdadeiro. Um só voltou para agradecer o verdadeiro dono do milagre, que é Jesus. Então aqui nós aprendemos a ingratidão contra o próprio Jesus. Vem desde quando Jesus desceu aqui nesta terra. As pessoas foram ingratas com Deus desde o começo. São ingratas, recebem os milagres, mas não querem o dono do milagre, não querem viver com Jesus, não querem viver com Deus. Isso não significa estar numa congregação. Viver com Jesus é estar em comunhão com Ele, é estar congregando com o Espírito Santo todos os dias dentro do seu quarto, na sua casa, na sua mesa, com sua família, com seus filhos. Isso é congregar. Congregar com o Espírito Santo é todo dia você estar com Ele orando, é você estar intercedendo por pessoas. Ser uma pessoa que foi curada, grata, é você fazer o trabalho de Jesus onde quer que você esteja, nas ruas, nos presídios, debaixo do viaduto, para as prostitutas. Procurar
alguém que é leproso para curar. Você foi leproso um dia? Procure hoje um leproso para você também fazer o que Jesus fez por você. Seja grato. Aquele que recebe milagre, mas que não compartilha, não dá seu testemunho, é uma pessoa ingrata. Aquele que recebe os milagres de Jesus e não compartilha e não conta para ninguém, guarda para si próprio, é um egoísta. É um ingrato, aquela pessoa que recebe milagre, mas não leva esse milagre a ver, as pessoas ver esse milagre para a glória de Jesus. São pessoas que escondem o milagre, que pegam o milagre e escondem. Pessoas que não querem saber de ganhar outras pessoas, de curar outros leprosos. O leproso foi curado, então agora vamos lá, vamos curar novos leprosos com a palavra de Jesus. Outra coisa que está aqui. Jesus disse para o leproso: você curou porque foi a tua fé. Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Então aqui Jesus diz: só é curado quem tem fé. Então não adianta você pedir milagre se você não tem fé. Não adianta você querer receber profecia se você não tem fé. Não adianta você pedir oração se você não tem fé. Não adianta você clamar a Jesus sem fé. Não adianta você querer algo de Deus sem fé. Jesus diz em todos os seus milagres: tua fé te sarou, tua fé te curou, tua fé te sarou, te salvou. Tudo Jesus diz é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui foram 10 leprosos. Só um voltou para agradecer, os outros não voltaram. O que nós entendemos nesta palavra? Eu entendo que os 9 não se curaram, porque nem voltaram. Eu creio que não se curaram, porque aquele que Jesus toca jamais será o mesmo. Então Jesus disse: você foi curado porque teve fé. Ele esperou os 9 voltar. Com certeza os 9 não foram curados. Só foi este. Eram 10, mas só um foi curado. E ele disse: você foi curado porque teve fé. Cadê os outros? Com certeza não se curaram. O que Jesus nos ensina? Que nem toda palavra que você lança faz milagres. Nem toda profecia que você lança faz milagre. Nem toda oração que você lança faz milagre. Você precisa plantar em solo fértil. Quem não tem fé é solo infértil. Quem não tem fé é um vale de ossos secos. Quem não tem fé está morto. Está morto. Não está vivo. A pessoa que não tem fé está morto. Precisa ser ressuscitada por Jesus. Então, era 10 leprosos, somente um foi curado, porque não aparece os outros. Aqui não aparece os outros curados, então foi só um curado, porque os outros não tiveram fé. Só foi um que voltou, porque teve fé. E Jesus disse: você está curado? Você teve fé, porque você teve fé. Então, muitas vezes, quando nós não recebemos milagres, às vezes não é fé também. Às vezes é o tempo certo. Cada pessoa no seu tempo. Tem umas que recebem primeiro, outras recebem depois. Ninguém sabe se esses leprosos depois foram curados com o tempo. Porque tem muita gente que recebe cura no tempo de Deus, não é no tempo dela. Tem umas que recebem imediatamente, como este leproso. Recebeu imediatamente porque teve muita fé. Mas aí Jesus diz de novo, se é pela fé. Se você recebeu rápido é porque sua fé foi maior que a dos outros. Tem isso também. Jesus diz, esse aqui recebeu porque teve fé. Se os outros não receberam, talvez um dia vai receber, mas ainda não receberam porque ainda não tiveram fé o suficiente. Ainda não teve fé o suficiente. Precisamos de fé para receber os milagres de Jesus. Jesus às vezes olha para o coração quando vai te curar, vai te fazer algum milagre. Ele olha primeiro para o coração. Se o teu coração for ingrato, como os dos 9 leprosos, Jesus não cura. Mas não foi Jesus, foi eles que tinham um coração que não era grato, não iam voltar para agradecer. Jesus curou aquele porque sabia que ele era grato. Que sejamos gratos, Jesus conhece o nosso coração. E ele nos cura através da nossa fé e da nossa gratidão.